Você sente um peso que não sabe de onde vem, uma tristeza silenciosa que não tem nome, um cansaço existencial que parece não ter causa visível. E por mais que tente, medite, converse ou racionalize, isso continua lá, como se fizesse parte de você. Mas, e se eu te dissesse que esse vazio nunca foi seu? Carl Jung acreditava que o sofrimento humano não se limita apenas ao que vivemos individualmente. Ele falava de uma herança invisível que atravessa gerações, traumas emocionais não resolvidos que são passados adiante como um eco psíquico ancestral. Talvez você esteja carregando a dor da sua mãe, ou o medo do seu avô, ou a raiva não expressada de alguém da sua linhagem que sequer conheceu. E o mais assustador, talvez esteja vivendo uma vida moldada por dores que não são suas, escolhendo com base em medos herdados, amando com a insegurança de alguém que já foi abandonado há décadas, repetindo padrões que começaram muito antes de você nascer. Neste vídeo, vamos mergulhar no que Jung chamou de inconsciente coletivo e familiar. Você vai entender o que são os traumas herdados e como eles atuam na sua psique. Por que certas dores simplesmente não têm explicação racional? Como se libertar de um ciclo que não começou com você, mas pode terminar em você se você sente um vazio que não consegue explicar, se percebe padrões repetitivos em sua vida emocional ou se sente que carrega uma dor que não é sua. Este vídeo pode mudar tudo. Carl Jung não acreditava que a psique humana fosse uma ilha isolada. Para ele, cada um de nós carrega não apenas um inconsciente pessoal feito das nossas memórias e experiências, mas também uma camada muito mais profunda, o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é uma espécie de memória viva da humanidade, um reservatório de símbolos, medos, traumas e forças arquetípicas que transcendem a experiência individual. Mas dentro desse campo amplo, há algo ainda mais sutil: as marcas emocionais herdadas da nossa própria linhagem. Jung observou que muitas pessoas enfrentavam sofrimentos que não se explicavam pela lógica do que viveram. Eram dores que pareciam ter nascido com elas. Angústias que não vinham de eventos, mas de uma sensação ancestral. Ele percebeu que, assim como herdamos os traços físicos de nossos antepassados, também herdamos traços emocionais, psíquicos e espirituais. Esses traços se manifestam como fantasmas invisíveis. Ansiedade sem causa clara, medos irracionais, que nos paralisam, culpa constante, mesmo quando nada foi feito de errado, sensação de abandono em relações seguras, autoimagem distorcida sem justificativa real, são traumas que pertencem a quem veio antes, mas vivem dentro de quem está agora. Jung via isso como uma espécie de transmissão arquetípica, onde os acontecimentos não resolvidos de uma geração são passados adiante, como uma tentativa inconsciente de resolução. Se um trauma foi negado ou reprimido por alguém da família, ele tende a emergir em descendentes, pedindo para ser reconhecido, processado e finalmente transformado. Mas a maioria das pessoas não percebe isso. Elas acreditam que seus problemas são exclusivamente delas. Tentam resolver algo que não nasceu nelas, mas que pulsa dentro delas como uma herança emocional. E enquanto isso não for visto, o ciclo continua. A dor de uma geração se torna o destino da próxima. Até que alguém tenha coragem de olhar para esse vazio e dizer: isso não é meu, mas eu sou quem vai encerrar esse ciclo. Há dores que não começam em você, mas que acabam em você. E esse é um dos mistérios mais profundos da alma humana. A repetição silenciosa de histórias que não vivemos, mas que nos moldam. Carl Jung dizia que o inconsciente familiar age como um campo de energia. Nesse campo, os traumas não elaborados de uma geração buscam expressão nas seguintes, e quando não são reconhecidos, se tornam sintomas. A isso, a psicogenealogia dá o nome de lealdade invisível. É como se, inconscientemente, você se sentisse obrigado a carregar aquilo que sua família tentou esquecer. Medos, fracassos, repressões, lutos mal resolvidos, abandonos nunca ditos, culpas que foram varridas para debaixo do tapete. Você sente, mas não sabe por quê. Repete padrões,
mas não sabe de onde vieram. Se sabota, mas não entende o que está tentando proteger. A psicogenealogia, em diálogo com Jung, propõe que você não é só herdeiro do sangue, é também herdeiro do silêncio. E esse silêncio gera ciclos como filhos que repetem o casamento infeliz dos pais, mulheres que carregam a tristeza das avós caladas, homens que nunca conseguem prosperar porque há uma crença ancestral de que o sucesso traz rejeição, pessoas que sentem culpa por serem felizes quando os que vieram antes só conheceram sofrimento. É como se a psique dissesse: se minha família sofreu, eu não tenho o direito de me libertar. Esse é o peso da dor herdada. Uma corrente que não está nos fatos, mas no inconsciente. E a única forma de quebrar essa corrente é através da consciência. Não se trata de rejeitar o passado, mas de iluminá-lo, de dar nome ao que foi escondido, de sentir o que ninguém antes teve permissão para sentir, de dar fim ao que parecia inevitável. Jung dizia que o que não chega à consciência se manifesta como destino, e quando você toma consciência, o que antes parecia um fardo se transforma em portal. A dor de quem veio antes se transforma na liberdade de quem vem depois. Como saber se a dor que você carrega é realmente sua, ou se é a continuação inconsciente de uma história que começou muito antes? Essa é uma pergunta delicada, mas o corpo sente, a alma percebe, a vida responde. Existem sinais claros, embora sutis, de que o sofrimento que você experimenta não nasceu na sua experiência pessoal, mas sim em camadas mais profundas da sua ancestralidade. Aqui estão alguns deles. Você sente um vazio que não consegue explicar, não importa o que faça, nada preenche. Você muda de cidade, de emprego, de relacionamento, mas a sensação de que algo está faltando permanece. É como se houvesse um buraco existencial que você não consegue localizar, nem muito menos tapar. Esse vazio, muitas vezes, não é um reflexo do presente, mas um eco do que foi perdido ou negado em gerações anteriores. Você vive padrões emocionais que não fazem sentido. Você se apega a quem te rejeita, sabota relações que estão indo bem, desiste no momento em que as coisas começam a dar certo e sente que está sempre repetindo o mesmo filme, com rostos diferentes. Esses padrões, quando não são fruto de traumas pessoais, podem ser heranças psíquicas não resolvidas. Você sente culpa por ser feliz toda vez que algo bom acontece. Algo dentro de você te puxa para baixo, como se não fosse permitido viver com leveza, como se estivesse traindo uma dor coletiva ao sorrir. Isso pode ser um sinal de lealdade inconsciente a alguém da sua família que sofreu profundamente e nunca se libertou. Você carrega uma tristeza que não tem causa. Visível acorda com um peso no peito. Chora sem entender o motivo. Carrega uma melancolia crônica, como se ela fosse parte de quem você é. Mas talvez não seja. Talvez essa dor tenha sido passada como um segredo sussurrado, que agora precisa ser escutado. Você se sente preso, em ciclos que parecem maiores do que você. Toda vez que tenta sair de um padrão, algo te puxa de volta. Como se uma força invisível estivesse guiando suas decisões, suas falas, seus fracassos. É aí que entra o inconsciente familiar, atuando silenciosamente para manter tudo como sempre foi. Esses sinais não significam que você está condenado a carregar a dor dos que vieram antes. Pelo contrário, significam que você é aquele ou aquela que foi escolhido para transformar, aquele que olha para o que ninguém quis ver, que sente o que ninguém teve coragem de sentir, e que liberta não apenas a si, mas toda a linha que o antecede. Identificar que o que você sente não é seu é o primeiro passo para finalmente poder ser quem você realmente é. A dor que você não entende te guia sem que você perceba. E se esse sofrimento não tem origem clara, se ele não nasceu de algo que você viveu diretamente, é possível que esteja moldando sua vida de dentro para fora, como uma programação silenciosa. Carl Jung nos alertou. Tudo aquilo que não chega à consciência governa a sua vida, e você o chama de destino. Os traumas herdados são exatamente isso,
destinos invisíveis que se repetem nas áreas mais delicadas da existência. Vamos observar como isso se manifesta. Porém, relacionamentos marcados pela repetição. Você se envolve com pessoas que te fazem sentir exatamente como seus pais se sentiram um dia. Ou pior, como eles fizeram os outros se sentirem. Sem perceber, você escolhe parceiros que repetem as mesmas falhas emocionais, os mesmos silêncios, os mesmos medos de abandono, rejeição ou sufocamento. É como se sua alma estivesse tentando resolver, através de um novo relacionamento, um drama emocional, herdado. Se sua avó foi traída e nunca se recuperou, se seu pai foi rejeitado e fechou o coração, se sua mãe amou sozinha e se resignou, você pode carregar esses roteiros como se fossem seus e viver uma história que não te pertence, mas que insiste em se repetir. Decisões de vida. Baseadas em culpa inconsciente, algumas pessoas não conseguem prosperar, outras não conseguem parar de trabalhar. Algumas sempre sabotam as próprias conquistas, outras vivem com medo de se destacar, de serem vistas, de tomarem decisões que as afastem de suas famílias. Esses bloqueios podem parecer pessoais, mas muitas vezes são lealdades ancestrais. Alguém em sua linhagem pode ter fracassado e sido humilhado. E agora algo dentro de você diz: se eu crescer, posso ser rejeitado também. Ou, não posso ir mais longe do que os meus pais foram. Você então vive aquém da sua potência. Não porque falta talento ou esforço, mas porque há uma dor herdada dizendo que é perigoso ir além. Autoestima fragilizada sem motivo aparente. Você pode ser inteligente, capaz, amado, e mesmo assim sentir que não é suficiente. Carrega uma sensação constante de inadequação, como se algo estivesse sempre errado com você. Mas ninguém te disse isso. Ninguém te fez isso. Você simplesmente nasceu com esse sentimento. Ou, melhor, você herdou esse sentimento. Muitas vezes a autoestima está fragmentada porque se formou em cima de narrativas herdadas. Você não se vê como realmente é. Você se vê através dos olhos feridos de quem veio antes, e isso só muda quando você começa a perguntar: de quem é essa dor que eu sinto? Essa história que eu conto sobre mim é mesmo minha? Ou estou vivendo como personagem de um roteiro que já vem sendo encenado há gerações? Só quando essas perguntas são feitas e sentidas é que começa o processo de libertação, porque a dor herdada influencia tudo. Como você ama, como você trabalha, como você sonha e até como você se vê no espelho. Mas quando ela é reconhecida, você para de repeti-la. E quando você para de repetir, o ciclo termina com você. Você não veio ao mundo apenas para repetir o passado. Você veio para transformá-lo. Carl Jung acreditava que o ser humano carrega em si um chamado silencioso, uma força interior que o impulsiona a tornar-se aquilo que realmente é. A esse processo, ele deu o nome de individuação. Individuar-se é deixar de ser uma peça da história dos outros e se tornar o autor da própria narrativa. É olhar para os padrões herdados, para as dores transmitidas, para os medos absorvidos e dizer: essa parte termina comigo, mas como romper um ciclo que não começou com você? Como se libertar de algo que foi passado sem palavras, por olhares, gestos, silêncios e medos não nomeados? A resposta está na consciência. 1. Identificar com coragem. Primeiro passo é reconhecer. É preciso ter coragem para olhar para a própria história e para a história da família. Observar com atenção os padrões que se repetem. Perceber as emoções que parecem desproporcionais. Identificar comportamentos automáticos que não refletem quem você deseja ser. A consciência ilumina, e aquilo que é visto de forma consciente perde o poder de governar em segredo. Honrar sem carregar romper com um ciclo não significa rejeitar seus ancestrais. Pelo contrário, significa honrá-los ao não repetir suas dores. Significa respeitar a história deles sem permitir que ela defina a sua. Você pode dizer, em silêncio ou em voz alta: eu vejo sua dor. Eu reconheço o que você passou, mas eu escolho um caminho diferente. E ao fazer isso, liberto a mim e a você. Esse ato simbólico é extremamente poderoso.
Ele marca uma separação psíquica e energética entre o que veio antes e o que você está construindo agora. Reconstruir a narrativa interna. Muitos de nós vivemos com uma voz interna que diz: você não pode. Você não é suficiente. Você não merece. Essa voz, na verdade, raramente é nossa. Ela foi herdada. São fragmentos da dor de outras pessoas que foram colocados dentro de nós sem que percebêssemos. O processo de individuação exige reescrever essa narrativa, criar uma nova forma de se ver, fortalecer a imagem interna, permitir-se ser algo que nunca foi permitido antes na sua família, livre, inteiro, em paz. 4. Abrir espaço para o novo. Quando você deixa de repetir um padrão, um novo espaço se abre dentro de você. E nesse espaço, algo verdadeiro pode nascer. Uma vida guiada não pela dor herdada, mas pela autenticidade, pelo propósito, pelo chamado da sua alma. Esse é o verdadeiro fim do ciclo. Não um rompimento forçado, mas uma transformação silenciosa, profunda, simbólica. Jung acreditava que cada pessoa que se individua não apenas muda a própria vida, mas cura simbolicamente toda a linhagem à qual pertence, como se, ao se tornar inteiro, você restaurasse a dignidade de todos que vieram antes. E talvez seja por isso que você sente tudo tão intensamente. Talvez você não seja fraco. Talvez você seja o ponto de ruptura, aquele que a linhagem toda esperava, aquele que não repete, aquele que transforma. Imagine por um instante que você pudesse sentar-se em silêncio diante de Carl Jung, em uma sala antiga, ladeada por livros, símbolos e sombras dançando suavemente nas paredes. Você carrega nos ombros o peso de uma dor que nunca entendeu, e então pergunta: por que eu sinto tanto? Por que parece que essa dor sempre esteve comigo, mesmo sem motivo? Jung o olharia com calma e responderia com serenidade: porque essa dor não começou em você. Ela apenas encontrou em você um espaço para finalmente ser vista. Você insistiria: mas como posso curar algo que nem é meu? Ele talvez inclinasse levemente a cabeça e dissesse: é justamente porque não é seu que ela te escolheu. Alguém precisa ter coragem de olhar. Alguém precisa ter força de sentir. Alguém precisa ser o elo consciente de uma corrente inconsciente. E você é esse elo. Talvez o silêncio se tornasse denso por alguns segundos. E então você perguntaria: e se eu não aguentar? E se for demais? Jung não te daria fórmulas fáceis, mas diria algo que ecoaria dentro de você por toda a vida. A dor herdada é a matéria-prima da transformação. Ela carrega dentro de si a energia que pode te fazer renascer. Você não está quebrado. Você está sendo convocado a ser inteiro. Não para consertar o passado, mas para viver um futuro que nunca foi possível antes. E antes de você sair, ele diria uma última frase. Não como uma despedida, mas como um lembrete. A psique sabe. Ela guarda o que precisa ser curado. E ela também sabe quando encontrou alguém capaz de curar. Essa é a beleza do que você sente. A intensidade não é fraqueza, é vocação. É sinal de que chegou a sua vez de interromper o ciclo, com consciência, compaixão e coragem. Talvez você tenha vivido a vida inteira tentando entender uma dor que nunca parecia ter começo. Um vazio que te acompanhava silenciosamente. Um cansaço de alma, como se tivesse caminhado 1000 anos, mesmo com poucos passos. Mas agora você, sabe, nem tudo o que sente é seu. Muitas vezes você apenas foi o ponto onde o passado encontrou a chance de mudar. A dor que veio antes de você, agora passa por você. E, se você permitir, termina em você. Essa não é uma responsabilidade, é uma oportunidade de se tornar inteiro, de ser a fresta por onde a luz entra depois de gerações de escuridão, de não repetir, mas transformar, de não herdar, mas renascer. Carl Jung dizia que o verdadeiro herói é aquele que desce ao submundo da própria alma e volta com um novo sentido. É esse o seu chamado. E talvez seja por isso que você sempre sentiu tanto, porque o seu sentir era na verdade um chamado para sentir por todos que não puderam. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, fale nos comentários. Não por vaidade,
mas para dar voz ao que sempre ficou em silêncio. Às vezes, o que você sente pode curar alguém que também achava que estava sozinho. E se quiser continuar nessa jornada de consciência, cura e transformação, inscreva-se. Aqui, cada palavra é um espelho, e cada espelho revela o que o tempo tentou esconder.